Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Vamos falar sobre os critérios para criar uma pele onde as manchinhas de frio começam a aparecer. Que critérios nós usamos para montar essa coloração e para que idade nós vamos usar. Então, que critérios nós usamos para cada idade do bebê reborn que nós vamos construir, que nós vamos pintar, que nós vamos criar. Vamos pensar assim, guardadas as devidas diferenças, claro, né? Quando você vai fazer uma maquiagem completa, você precisa primeiro lavar bem o seu rosto, né? Limpa, tira toda a oleosidade do seu rosto. Lavei o rosto, tirei a oleosidade toda. Eu vou higienizar o rosto. Então, vamos fazendo uma relação desse princípio com a arte reborn. São os mesmos princípios. Vamos lavar, vamos higienizar para tirar qualquer oleosidade, qualquer impureza, né? E daí nós vamos começar a fazer uma textura nessa pele para que ela receba a cor que nós vamos, as cores que nós vamos colocar, né? A cor da pele é uma cor final da pele, mas as cores com que nós vamos montar essa estrutura da coloração da pele, da coloração das manchinhas de frio, nós vamos partir do mesmo princípio, tá? Então, nós colocamos, primeiro, a textura nessa pele para que ela receba bem todas as cores que nós vamos usar. Fizemos a textura, criamos uma base, no que na maquiagem se chama um primer, né? E aí nós queremos tirar todas as imperfeições, nós vamos neutralizar essa pele. Na arte reborn também neutralizamos, criamos uma tonalidade de pele para receber então as manchinhas de frio. Que critérios eu vou usar para criar essas manchinhas de frio? Para que esse bebê tenha, que ele seja prematuro, ou que ele tenha de 0 a 3 meses, ou de 3 a 6. Primeiro, observação, sempre observar, ver fotos, ampliar as fotos para ver as camadas de pele, para ver as cores da pele que nós vemos aqui na palma da mão, que nós conseguimos identificar na palma da mão, né? Vamos supor que nasceu um bebê prematuro. Esse bebê prematuro, claro, tem muitas manchinhas, muito vermelhinho, muito roxinho, muito amareladinho. Dependendo de quanto tempo ele nasceu, ele tem muito mais manchinhas vermelhas, arroxeadas, uns amareladinhos por ali. Então, no bebê reborn que você escolheu, que você planejou, ele vai ser prematuro? É claro que a intensidade dessas cores é muito maior, embora você tenha sempre que levar em conta os critérios do que é translúcido. Não faça nunca um vermelho tão escuro, não faça nunca um roxo tão roxo, porque nós vamos fazer isso em camadas. Essas camadas, elas vão ser sobrepostas. Então, cada pedacinho dessa pele nós vamos fazer translúcido, porque nós vamos repetir. Essa repetição vai fazer com que essas camadas se sobreponham. Então eu não vou ter vermelho, roxo, amarelo, eu não vou ter camadas empilhadas, eu vou ter camadas sobrepostas. Então vamos aqui meio que encenar essas camadas sobrepostas, né? Na arte reborn nós fazemos então lá no começo todo aquele processo de limpeza. Fizemos a limpeza. Texturizamos. Vamos carimbar esse primer,
igualzinho na maquiagem, da mesma forma, vamos carimbar o primer, virando a esponja, para que essa pele tenha uma textura mais abrasiva para receber a pintura. Fizemos o primer. Aí nós neutralizamos, vamos lá, escolhemos que cor tem esse vinil, olhamos lá na nossa roda de cores, conferimos lá e vamos então dar a tonalidade que vai neutralizar essa cor plástico, essa cor borracha, né? Nós vamos tirar dessa cor. Então começa aqui a transformação. E as manchinhas de pele, de frio, que às vezes são chamadas de mottling, às vezes são chamadas de estruturação da pele. Esse é um nome que compõe realmente a pele, porque nós vamos estruturar essa pele de dentro para fora, saindo daquelas camadas mais profundas, criando as cores que, se o bebê é um bebê prematuro, é um bebê de 0 a 3 meses, são chamadas de manchinhas de frio. Claro que o bebê tem manchinhas de frio muito mais quando ele nasce do que com 3 meses. Com 3 meses ele vai ter manchinhas de frio? Claro, se estiver fazendo frio. Então, você vai estar retratando aqui no seu trabalho um momento. Então, se você escolheu fazer um bebê de 3 meses com mais manchinhas de frio ou com a pele mais manchadinha porque ele é muito branquinho, você vai estar retratando o momento dessa pele. Mas ele já não é tão marcadinho. As cores já não são tão aparentes. Mais aparentes são os detalhes de realismo que nós vamos colocar depois de fechar a coloração e a estruturação da pele que nós usamos para fazer as manchinhas de frio. E os critérios sempre são: eu preciso de um vermelho. Para quem já é da arte Reborn, já sabe que nós temos uma cor vermelha que nós criamos uma formulazinha de um vermelho um pouquinho mais escuro para fazer as manchinhas. Então, se eu vou fazer as manchinhas de frio, eu vou começar pelo vermelho. Eu vou carimbar sempre deixando uma esponja de diferença entre um carimbinho e outro, para que essa camada de pele tenha espaços para receber depois uma segunda parte dessa estruturação aqui da pele e da construção das manchinhas de frio. Então, eu fui com o vermelho e eu carimbei ali cada cor, espaçando uma cor da outra, para que eu deixe espaços vagos para construir essa pele com as manchinhas de frio. Então, estou supondo que esse bebê é um bebê prematuro. Eu fiz um vermelho mais forte, vou carimbar, tá? Carimbo, deixando um espaço entre uma esponja e outra e sempre virando a esponja para que essas manchinhas não fiquem com o desenho quadrado da esponja. Eu preciso que elas fiquem mais reais. Claro que depois nós vamos bater ali na pontinha, dar uma esfumadinha, mas sempre lembre de virar e de deixar um espaço entre uma esponja e outra, no vermelho. Fiz o vermelho, deixei ali. Se eu estou pintando com o diluente líquido, que é aquele nosso diluente que não tem cheiro, que é ecológico, eu posso deixar ali penduradinha a cabecinha no suporte para que ela dê uma secada enquanto eu faço o resto dos membros, né, das perninhas, dos bracinhos. Enquanto eu faço este vermelhinho, eu vou deixar secar a minha cabecinha. Sequei a cabecinha, voltei. Não fui ao forno, voltei. Qual é a outra camada que eu vou colocar? E essa camada, às vezes, corre-se o risco de deixar ela muito escura. Então, pense sempre num azul que ele seja vivo, mas que ele não seja um azul marinho, que ele não seja um azul mais forte. É um azul mais para a água do mar, mais para aquele azul turquesa, um azul mais translúcido. Não faça esse azul um azulão, um azul forte. Vai fazendo agora. Eu vou carimbar no kit todo, tá? Sempre pense que você vai carimbar o kit todo com isso aqui. O que eu vou evitar agora? Eu vou evitar colocar o azul nessa zona central do rosto. Eu não vou colocar. Eu vou colocar daqui para trás, daqui para baixo, daqui para trás, tá?
Não faço na zona central do rosto. O vermelhinho eu faço aqui, o vermelhinho eu faço nas bochechas, eu carimbo, eu esfumo, eu deixo ele bem translúcido. Na testinha eu posso deixar um vermelhinho mais aparente. Aí eu venho com o azul. Vou aqui no azul, na segunda camada aqui. Na segunda camada, que eu venho com azul, eu vou devagar, pulando 2 esponjas e virando sempre, porque eu estou construindo aqui uma pele prematura. Presta atenção, o vermelhinho era bem vermelhinho, o azul é um azul forte, mas ele é translúcido, ele não é um azul escuro, ele não é um azul grosso, com uma textura grossa, ele é bem translúcido. Então, vou lá carimbar entre aquele vermelhinho lá, eu pulo 2 esponjas. Então, eu vou estar sempre carimbando uma parte do vermelhinho e uma parte do espaço vazio. Então, eles vão ficar assim, numa distância, né? E vão acabar se cruzando, de vez em quando eles vão acabar se cruzando, as manchinhas se cruzam de vez em quando. Ok, fiz a manchinha de frio, estou construindo um prematuro, ele é um pouquinho mais escuro, o vermelhinho é mais vermelho. E aí eu vou para um roxinho. Quando eu vou no roxinho, eu vou para um lilás, eu não vou para um roxo. O bebê não está cianótico, o bebê não está doente, ele é apenas um prematuro, ele acabou de nascer. Então eu venho num lilás, que é um purple, né? Um lilás mais claro, tá? Também translúcido. E venho com esse lilás carimbando agora a cada 3 esponjas. Vou pulando 3 espaços. Então, eu vou estar sempre carimbando um pedacinho do vermelho e um pedacinho do azul. Eles vão estar sempre se sobrepondo, eles não estão se empilhando. Eu não estou fazendo camadas empilhadas, tá? As camadas, elas ficam sobrepostas. Elas ficam meio que assim, meio que uma por cima da beiradinha da outra. Eu nunca vou fazer uma pilha de cores. É por isso que às vezes você não identifica muito essas manchinhas de frio, ou identifica que elas ficam amontoadas, ficam um monte, e daí você quer tirar, você viu que ficou um excesso, você não consegue tirar. Então pense sempre nos espaços. A primeira eu deixo um espaço entre elas, eu vou na segunda, deixo 2, eu vou na terceira, deixo 3. Olha, é uma matemática fácil de seguir, né? Fica fácil de lembrar que eu estou na terceira e eu vou então pular 3 esponjas para que eu não empilhe as cores. E aí, na quarta camada, eu venho pulando 4 esponjas. Essa quarta camada é aquela cor ocre, né? Que lá em algumas tintas chama-se halciena, outras chama-se ocre, outras têm números, outras chama-se um caramelo, mas é aquela cor que não é laranja e não é o amarelo, é o ocre mesmo, tá? Então, eu vou pular daí 4 esponjas, estou na quarta camada. Vou pular 4 esponjas, sempre encostando na beiradinha do vermelho, na beiradinha do azul, na beiradinha do roxinho. Essa cor, ela vai dar luz àquelas cores que estão ali e que estão sobrepostas, elas não estão uma em cima da outra, elas estão encostadinhas uma na beiradinha da outra, elas estão compondo essas manchinhas de frio, porque são manchinhas, olha na sua mão, são manchinhas, não são pilhas. Eu consigo ver o vermelho, eu consigo ver a tonalidade da pele que é clara, eu consigo ver o azuladinho lá embaixo, eu consigo ver que tem uma luz amarelada na mão, né? Quanto mais prematuro, quanto mais novo o bebê, quanto menor a idade do bebê, mais vermelhinho é, menos aparecem as outras coisas. Então, vamos usar esse critério de construir essas manchinhas em camadas sobrepostas. Elas não estão empilhadas, elas se sobrepõem. Então, no final das contas, elas vão criar essas manchinhas de frio. Mas aí eu vou para a última etapa dessa pele, que aí sim eu vou dar a cor da pele. Algumas pessoas chegam nessa etapa e preparam lá um tom de pele ou bem claro ou um médio, né, uma cor mais café com leite mais clarinho, escolhe lá a tonalidade da pele e vem aqui e pinta por cima. Tá,
Se eu fizer essa pintura bem translúcida, as manchinhas de frio elas vão estar lá. Eu vou continuar vendo as manchinhas de frio. Mas eu corro o risco de meio que encobrir todo o trabalho de base que eu fiz. Então eu prefiro, para mim, fazer a tonalidade da pele da mesma forma, passo aqui, né, misturo bem, se estou com diluente líquido, sempre mexo bem, esgoto o pincel para tirar o excesso do diluente, venho aqui, coloco a tonalidade na minha esponja e agora eu vou carimbar de leve, mesmo que por cima toda aquela camada das manchinhas de frio, porque agora eu vou dar uma tonalidade de pele, mas as minhas manchinhas estão lá. E para isso eu preciso que essas tonalidades, todas que eu fiz, tenham uma certa transparência, que essa camada de pele principalmente, que ela seja transparente. Ela vai dar um tom, ela não vai pintar por cima, ela vai terminar de compor a pele. Olha na sua mão novamente, sempre use como referência. Tá, eu fiz então um bebê prematuro, pus mais vermelhinho, mais azulzinho, mais tudo mais. Aí eu vou para um bebê de 0 a 3 meses. Essas manchas vermelhas, elas já não são tão vermelhas. Essas manchas roxinhas, elas já não são tão roxinhas. Às vezes, você até identifica lá no prematuro um vermelho mais forte aqui, que são aqueles microvasos, né? Que são meio que juntinhos aqui. Um bebê de 0 a 3 meses, isso aqui já clareou. Ele até vai ter aquela composição da pele avermelhadinha, claro, senão ele seria totalmente branco. Né? Ele vai ter as manchinhas, né? Ele vai ter essa estrutura de pele. Mas elas já não são manchinhas de frio permanentes. Elas já são manchinhas de quando está frio. Então, eu tenho um bebê de 3 meses, de repente esfriou, ele fica todo roxinho. Eu tirei a roupa do bebê para trocar a roupinha dele, de repente ele ficou manchadinho de frio. Então, é um momento em que aquele bebê de 3 meses fica manchadinho. Ele não é um bebê que está o tempo todo com essas manchinhas. Por isso, quando a gente fala de critério para definir aqui que cores eu vou usar para construir essa pele, pense na idade que você planejou fazer esse bebê. Eu tenho um kit pequenininho, um kit, vamos dizer, de 39 centímetros, né? 38, pequeno. Ele pode representar um bebê prematuro tranquilamente. Mas eu tenho um bebê de 49 centímetros. Jamais ele vai ter aquelas manchinhas de frio. Ele já está numa outra fase da vida. Já o realismo que vai vir dali já é um outro realismo. Já é aquele realismo das veias, né? O bebê tem 6 meses, as veinhas aparecem, claro, continuam aparecendo. Na nossa pele elas aparecem, né? Mas no bebê elas normalmente aparecem mais aqui na testinha, na lateral do rosto. Alguns bebês têm os microvasos aqui, mas a manchinha de frio ela já é bem mais interna. Ela está ali, você enxerga ela, mas ela é mais externa, ela está mais translúcida, ela não está tão aparente. Então esse critério de as manchinhas de frio precisam ser sempre muitas, bem vermelhinhas. Tem gente que gosta. O que você pode fazer ao invés de deixar essas manchinhas de frio tão aparentes num bebê que já está, vamos dizer, com 2 meses, 2 para 3, é fazer aquelas manchinhas assim, de que quando o bebê faz um esforço, o bebê chora, o bebê está com dorzinha de barriga, aquela manchinha avermelhadinha que fica na sobrancelha, né? Aquela picadinha de mosquito, aqueles detalhezinhos que vão dar um realismo, mas que já não é aquela mancha de frio do bebê que acabou de nascer. Então pega fotos, procura fotos, alinha as fotos, faz 1, 2, 3, copia fotos, imprime até ou aumenta ali, amplia no seu celular para você ver pela idade que pele é aquela, que cores ela tem, para ver que essa construção das manchinhas de frio
Quando se fala em estruturação da pele, é exatamente num bebê de 3 meses, ele tem essas manchinhas, nós estamos construindo tudo isso, ele tem as manchinhas, elas estão aparecendo ali, mas elas não são o forte da pintura, elas não são o que mais aparece. O que mais aparece são os detalhes. As manchinhas continuam lá, a pele continua nessa construção, a estrutura da pele está toda ali, mas ela já não é o principal. Então, por isso, preste atenção na idade que você quer fazer. Você jamais vai fazer um bebê prematuro num kit de 50 centímetros, né? Esse kit, para quem está na Arte Reborn, para quem já sabe do que eu estou falando, esse kit significa que o bebê pronto vai ficar, o bebê com cabeça, membros e o corpinho, vai ficar com 50, 51 centímetros. Esse bebê já não é um bebê prematuro. A pele dele já é outra, a construção da pele dele já é outra, né? No bebê prematuro, você pouco vê espaços entre a pintura. Você sempre vai ver aqui um pouquinho mais rosado ou mais vermelhinho, mas ele nunca vai ser branco no entorno da boca. Ele nunca vai ter espaços em branco. Então, essa pele no final, essa construção da pele no final, é aquela coisa de você integrar todas as cores para que você não deixe espaços em branco. O bebê prematuro quase não tem espaço em branco na pele. A pele dele é 100% manchadinha de alguma cor. Em alguns lugares mais arroxadinho, né? Nesses vãozinhos, nessas profundidades mais arroxadinhos, né? Vai ter muitas veinhas estouradinhas, às vezes até umas manchinhas marrom, que são umas veinhas que estouram e cicatrizam, que se chamam petequias. Fica aquela manchinha na pele, né? Então, o prematuro tem muito isso. E já não é o caso dos bebês maiores. Então, o bebê de 3 meses, ele tem as manchinhas, aparecem, elas são realistas, mas elas não são tudo da pele. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu vou criar um bebê com o realismo. Realismo de que idade? Que idade você escolheu fazer? Quais são os critérios que você usou para construir? Escreva, faça o seu planejamento. Que pele ele vai ter, que cor ele vai ter, né? Essa parte que eu finalizei ali dizendo que agora eu vou colocar lá a cor, a tonalidade da minha pele. Ou ele é bem branquinho, ou ele é um pouquinho uma pelezinha mais café com leite. Se ele é um bebezinho de 3 a 6 meses, é um bebê que já toma sol, né? Então eu vou mudando a tonalidade de pele. Ele jamais será totalmente branco, né? Então, construir essa pele precisa do planejamento. Eu preciso sempre lembrar que a idade do bebê que eu estou pintando, que eu estou reproduzindo, que eu estou renascendo, nós renascemos, né, esses kits para que eles pareçam bebês reais. Então, pense na idade que você quer dar a esse bebê. A metragem dele, o tamanho dele, o peso dele, né? A estrutura corporal dele, o tamanho do corpinho é importante para saber se esse bebê vai ser prematuro, se ele de repente existe aquele prematuro, que é o que acontece quando você vai na loja comprar uma roupa para o bebê prematuro. Eu tenho um bebê prematuro, mas o meu bebê já está no meu colo, já saiu do hospital. Então, aquele prematuro que nasceu com todas aquelas manchas muito vermelhas, já é um bebezinho que já amadureceu. Então, se eu vou reproduzir o bebê que já amadureceu, ele tem um tamanho, né, uma medida de um bebê já, vamos dizer, de 39 centímetros, 38, 40 centímetros. Eu vejo, às vezes, as mães com bebezinhos que, assim, cabe nesse espaço aqui do corpo, né? Esse bebê, ele já saiu lá da maternidade, ele já esteve lá na UTI, na incubadora, ele já não tem aquelas manchas tão vermelhas, ele já tem uma pele um pouquinho mais clara. Você percebe que ele é prematuro pelo tamanho, porque o pezinho é miudinho, a mãozinha é miudinha, mas as manchinhas, elas estão lá, mas elas já não são aquela mancha que chama atenção. Então, pensa na idade, se é prematuro, manchinhas de frio mais fortes. Se ele é um bebê que já tem de 0 a 1, 2 até 3 meses, as manchinhas aos poucos elas vão ficando mais localizadas em áreas mais quentes, né?
Então, a partir deste momento, eu vou pesquisar em fotos de bebês reais. Eu sempre digo, não use como referência o bebê reborn que a coleguinha pintou. O bebê reborn que está na internet, que é lindo, maravilhoso, e eu adoraria fazer igual. Mas a imagem que você está vendo, às vezes não mostra o realismo, não mostra a construção daquela pele. É por isso que quando as pessoas veem os nossos bebês, tocam, pegam no colo, veem pessoalmente, enxergam muito mais os detalhes. Porque a internet, por mais que eu faça uma foto bem aproximada, ela não mostra isso. Se você vê fotos de bebês reais, hoje em dia existem os ensaios newborn que mostram os bebês mesmo pequenininhos, né? E fotos de crianças mesmo. Vai saturando, satura a imagem ali, amplia essa imagem ali no seu computador, no seu celular, que você vai ver que para aquela idade já não tem mais aquelas manchinhas tão vermelhas. E a pessoa fala, ai, mas o meu bebê ficou muito vermelho. Ele ficou vermelho por causa da construção da pele, por causa da estrutura. Pense na sua maquiagem. Fiz a maquiagem, fiz lá toda a preparação de pele, o primer, fiz tudo. Aí vem a maquiadora, faz todos os detalhes de cores. 2 horas depois, você vai ver que às vezes essas cores estão exageradas. Às vezes elas estão brandas, elas estão mais claras, mais dentro do desejado. Então você vai sentir essa diferença na sua pintura, ou quando você deixa ali do ladinho secando, para depois fazer a outra camada, você já vai ver, fez o vermelhinho, nossa, quase não aparece nada do vermelhinho. O que eu faço? Uma segunda vez. Eu preciso marcar em cima da manchinha que eu fiz primeiro? Não faça isso. Marca do lado. Marca mais para lá. Não marque em cima, porque daí você vai empilhar cores. E esses furinhos aqui inofensivos vão criar ali quase que uma impressão de crosta, vai ficar feio. Então, lembre sempre dos espaços. Até faça, fiz o vermelho, tá muito clarinho, posso refazer. Faz. Prefere selar antes de fazer a outra camada? Sele o vermelhinho. Você vai ver assim o efeito final, como é que está, que cor está na realidade. Aí eu vou para a segunda cor, passo lá o azulzinho, deixo secar. Olha, não está aparecendo, ou está aparecendo mais ou menos, deixa assim. Vai lá e sela para ver ele depois de pronto. Porque na maquiagem, né, a nossa maquiagem, 2 horas depois você vai ver que a maquiagem ela fixou. Né? Hoje em dia existe até produto para fixar a maquiagem. Então, 2 horas depois é que ela vai estar no ponto que você deseja. Aqui a mesma coisa. Foi no forno, passou pela fonte de calor que você usa, seja soprador, seja o forno elétrico, forno halogênio, seja lá que fonte de calor você usa para selar. Sela e checa. Ah, o vermelhinho tá bom, mas o azulzinho ainda precisa mais um pouquinho. Refaz, mas não pense em aumentar aqui a coloração. Só refaça, tá? Para que você vá devagar construindo essa pele. Porque depois é mais difícil. É melhor fazer aos poucos do que desmanchar tudo que se fez, né? Porque nunca vai ficar uma pintura boa, você vai ficar satisfeita, vai ser uma coisa satisfatória, se você de repente tirar essa pintura. Então fiz, refaço, vou devagar refazendo, vou devagar recolocando as cores. Fiz o vermelhinho, não tá bom? Vou refazendo, vou sempre recolocando a cor para que ela faça essa camada, que ela vá sempre se sobrepondo, tá? Fiz tudo isso, fiz a cor final, gostei, tá ótimo. Nossa, mas e agora eu tô vendo que faltou um vermelhinho ou faltou azulzinho, ou tá azul demais. Por isso, faça camadas translúcidas, porque se ficar azul demais, dificilmente você vai conseguir neutralizar. Porque nessa construção da pele, se nós começamos a neutralizar para tirar cada cor, nós vamos transformando de repente a outra cor em outra tonalidade, né? Então sempre faça isso de acordo com a faixa etária do bebê que você decidiu fazer, colocando ali a intensidade da cor que você acha que o bebê tem, de acordo com a idade que ele tem,
né? E fechei a pele. Quando eu faço essa última camada da tonalidade da pele, eu fechei a construção da pele. Essa estruturação está pronta, aqui eu não vou mexer mais. Eu posso até depois, na hora da pintura, dei uma exagerada aqui na bochecha. Claro, eu vou poder neutralizar, evidente que vou, eu selo e depois eu neutralizo. Eu uso aquele círculo de cores, aquela roda de cores, para ver com que cor eu vou neutralizar. Mas aí é outro assunto. Eu fechei a pele e agora? Agora vem os outros detalhes do realismo, né? É como você fez toda a maquiagem, foi feita toda a coloração da pele na maquiagem, mas faltou o batom, faltou o rímel, faltaram os cílios postiços, né? Faltou tudo isso. Na arte reborn, antes de chegar lá nessa finalização das cores e de fechar tudo, nós fazemos as veias. Não esqueça, logo após a pele, você faz as veias, tá? Então, é uma construção. Fiz a pele, fiz as veias. Aí eu venho para o acabamento, que seria, no caso da maquiagem, os retoques principais, que são os cílios, né? Que são os lábios. Os lábios, construa devagar. Cada camada de pele dessa que você fizer, vá devagarinho, pondo uma corzinha suave nos lábios, para que lá no fim você possa definir a cor. É como se você passasse no seu lábio aquela basezinha que tira a cor, essa cor meio arroxeada, às vezes do lábio, e daí você vai construir com algumas cores de batom devagar. Tá? O contorno é um contorno suave, não é bebê não faz contorno de lábio. O contorno, ele é esfumadinho. O bebê tem o lábio, não é definida a cor, é esfumadinha. Isso tudo vem durante a composição das manchinhas de frio. Você vai aos poucos usando ali aquelas cores para construir também os lábios junto, tá? Para que esse lábio lá no final vá ganhar uma cor, tá bom? Então, essa é a ideia da construção das manchinhas de frio. Não pense que todos os bebês de qualquer idade precisam de manchinhas de frio, coitados, parece que estão com catapora, né? Ou então fica aquele vermelhão assim desnecessário. Até nos moreninhos. Nos moreninhos a construção é diferente. Nos moreninhos eles têm, claro, algumas manchinhas, mas a pele, por ser um tom um pouquinho mais escuro, ele já não mostra tanto esses detalhes, né? Às vezes as manchinhas são até esbranquiçadas, ao invés de avermelhadas e arroxeadas. Então, para cada faixa etária, para cada cor de pele, para cada bebê que você vai construir, você precisa sempre fazer esse planejamento. A Alexandra me perguntou qual a cor ou banho para conseguir um bebê mais moreninho. Então, Alexandra, eu sempre digo aqui que não existe uma fórmula fechada para qualquer bebê, para todos os bebês. Cada bebê que nós fazemos e que nós pintamos e que nós renascemos, ele tem um método, ele precisa chegar nessa cor. Você nunca vai dar um banho no seu bebê e ele vai ficar moreninho. Entenda que você só vai estar cobrindo toda aquela construção da pele que você fez com uma cor que vai invalidar todo o trabalho anterior, tá? Então lá eu fiz as manchinhas de frio, eu fiz tudo isso, mas eu quero esse bebê moreninho. Moreninho em que cor? Qual a tonalidade do moreninho, né? A gente tem muitas cores de pele. Principalmente nós, né, que moramos num lugar onde tem gente do mundo todo, né? Então, para chegar nessa cor, ela é uma construção de cor. Seria desonesta com você se eu dissesse para você, vai lá e passe um flash, sei lá. Não vai ficar um bebê moreninho. Vai ficar um bebê com uma outra cor de pele que vai invalidar o seu trabalho. Porque os moreninhos, eles têm outra estruturação de pele. Essas manchinhas de frio, eles têm outras cores, sabe? Eu não vou usar o azul ou tal, eu vou usar um outro tom de vermelho. É outra construção. Então, assim, se você quer que o seu bebê não seja tão branquinho e quer, de repente, que ao invés do flash 8 você usar um flash 7,
você vai deixar um bebê menos branquinho. Ou se você fez o seu bebê todinho, chega lá no final e vê que ele está assim com fundo, assim meio desmaiadinho, está precisando iluminar. Você dá um banho do ocre, o Halciena, que é aquele amarelo que para outras cores, outras marcas de tinta, né, é uma cor mais caramelada. Você pode dar um banho para iluminar, né? Ou você dá um banho de uma cor mais um marrom bem diluído, para que ele ganhe um fundo de cor. Ele não vai ficar um bebê moreno. Para fazer um bebê moreno, como você vê ali atrás, né? É uma construção. Eu vou pegar ele para ele ficar mais próximo aqui. Muitas pessoas já viram ele de perto e muitas pessoas ainda não. Olha, ele tem muitas cores. Eu acho que no vídeo até dá para ver a quantidade de cores que ele tem. Você percebe que ele tem muitas cores, ele tem... É uma construção mesmo, sabe? Então, seria desonesto eu dizer para você, passe uma cor tal que ele vai ficar dessa cor. Não vai, né? Ele não vai ser um bebê moreninho. Ele vai ficar um bebê com uma pele um pouquinho menos branca. Tá, o kit tem essa cor pêssego, né? Esse aqui é um pêssego. Eu vou neutralizar esse pêssego aqui. Eu vou lá e neutralizo. Eu neutralizei uma vez, ele ainda não fez diferença com a cor do vinil. Para que eu saiba a diferença, a cor do vinil nessa aba vai permanecer, mas daqui para cima ele vai clarear muito. Vai clarear. Eu não preciso que ele fique totalmente branco, mas eu preciso que ele saia da cor base do vinil, tá? Se ele continuar mostrando essa cor aqui, você vai fazer e vai parecer sempre que está faltando alguma coisa. Então, para essa construção, eu preciso tirar ele da cor do vinil, tá? Então, assim, se o kit for amarelo eu acho que eu nunca vi. Eu conheço, assim, o laranja, eu conheço o pêssego, né? Eu conheço aquele acinzentado, que é uma coisa terrível, que eu já mostrei aqui às pessoas que me acompanham. Eu sei que a Débora está aqui desde o começo comigo. Aquela cor acinzentada é a mais difícil, né? Então, tem aquele rosa, que hoje em dia, graças a Deus, é mais raro, que é aquele cor de rosa mesmo, que parece aquelas bolas de borracha que se vendia antigamente, né? Nas cores eu vou levar em conta sempre a cor antes de neutralizar, porque ele é tal cor para construir. Não, ao contrário. Eu quero construir uma pele. Eu quero construir uma pele da cor da minha, né? A cor da minha pele é aquele branco mais amarelado. Talvez seja isso que você quer dizer. Eu não sou branca, eu sou um branco mais amarelo, né? Então, eu preciso, de qualquer forma, sair dessa cor. Mesmo que o vinil seja amarelado. Eu preciso sair dessa cor. Eu preciso chegar numa cor clara, que eu vou ver que aqui está diferente daqui. E daí, a partir dessa cor clara, eu vou chegar na tonalidade de pele que eu quero chegar. Eu faço as manchinhas de frio, eu dou banho da tonalidade da pele que eu escolhi e eu vou ter um bebê ou bem branquinho ou menos branquinho e eu vou aos poucos durante a pintura, o processo todo de pintura, chegando na cor que eu quero em cada lugar. Então, assim, você vai construir um bebê, esse aqui vai ser um bebê oriental, né? Ele é um kit Ping Lao, ele é todo macio, maravilhoso, a cor dele é pêssego, né? E eu vou fazer, ele vai ser amarelado, claro, porque ele vai ser oriental, então ele é amarelado, ele é mais azeitonado, ele, né, tem várias tonalidades da pele do oriental. Mas por que ele já veio nessa cor amarelada? Eu vou deixar ele mais amarelado já de cara? De jeito nenhum. Eu vou criar uma base clara para depois eu pintar esta tela em branco. Tá? Porque aqui, se eu parto daqui, dessa cor, eu não tenho uma tela em branco para colorir, né? Então, primeiro eu vou criar aqui uma tela em branco. Aqui eu tenho, sabe quando você compra a tela para fazer um quadro? Ela vem branca, né? É um tecido branco. Mas ela precisa ter um fundo, né? Eu não posso sair da tela em branco.
Eu preciso colocar lá o desenho que eu vou colocar e eu preciso de uma cor base, para depois eu dar as cores e as profundidades e todo aquele movimento 3D, 2D e tal, para que eu chegue num realismo, né? Então, não leve em consideração a cor do vinil se você quer fazer um asiático, tá? Quer fazer um oriental. Leve em conta que ele precisa ser uma tela em branco onde eu vou construir a cor da pele desse bebê no decorrer da minha pintura, tá? Então, hoje nós falamos das manchinhas de frio. Ele vai ter manchinhas de frio? Vai, claro. Ele é um bebê prematuro? Não, ele é um bebê maior. Esse bebê aqui pronto, ele vai ter em torno de 50 centímetros. Então, eu tenho que pensar que ele é um bebê maior. Claro, um bebê reborn, porque se fosse um bebê real, bebês reais com 50 centímetros até nascem, né, com 50 centímetros. Mas para um bebê reborn, eu preciso criar aqui um bebê que tenha uma idade um pouquinho mais avançadinha. Ele não vai ser prematuro. Ele pode até ser um bebê de 3 meses. Ele precisa ter as manchinhas. É claro que é uma construção com outras tonalidades de pele. Eu não posso criar manchinhas de frio aqui usando por base as manchinhas que eu uso no caucasiano, né? Que é aquele branco entre o branco e o amarelado. Né? Que é a cor, para quem aí conhece as cores da Gênesis, é um flash 8. Para quem é do Air Dry, acho que é pele, tom de pele, né? Então, vou levar para um lado a cor. Isso, isso aí, tá? Construir a cor, né? A base. Eu preciso dessa tela, ela já tem ali uma base toda construída, ela está estruturada, ela já tem tudo que eu preciso que tenha dentro dessa pele. Tá? E a partir da cor da pele que eu vou colocar aqui, que é quando eu já fiz todas as cores e vou escolher uma cor de pele e eu vou colocar aqui. Tem gente que pinta, né? Como eu disse, vem aqui, pinta tudo, depois dá uma secadinha com a esponjinha e tal. Eu prefiro, quando eu vou dar a cor da pele, colocar na esponjinha perfurada, porque eu vou continuar com a última camada que eu vou dar coloração. Nos intervalos dos buraquinhos vão estar lá todas as manchinhas de frio que eu construí. Senão eu vou invalidar o meu trabalho, né? Então pensa aí, faz a sua tela em branco, constrói lá. Ah, mas o bebê vai ser amarelado, ele vai ser amarelado daqui a pouco. Por enquanto eu estou construindo essa tela, tá? Fiz essa tela. Aí eu vou construir, vou colocar a cor das bochechinhas e tal. E lá nos banhos de cores, lá na frente, eu vou definir a tonalidade dessa pele, dessa tela em branco. Lembrando lá das camadas de pele, lá das camadas das manchinhas de frio que nós falamos, né? São essas as cores, olha. Mostrar aqui, mostrar mais alto, porque às vezes o pessoal do YouTube fica quase sem ver as cores. Olha, eu parti do branco, vou para o azul, vou para o lilás, venho para o ocre e chego na cor da pele que eu escolher, tá? Sempre usando a esponja picotadinha, picotada com pinça. Vou lá com a minha pinça e faço pequenos buraquinhos, tá? Faz buraquinhos mais aleatórios. Não faça buraquinhos certinhos, nem todos iguais, tá? Ó, aqui tem buraco mais arrebentado, buraco mais rasgado, buraco mais certinho, porque isso é que vai fazer com que as cores entrem umas nas outras e fiquem sobrepostas, tá? Isso mesmo, exatamente. Então, se não temos mais nenhuma dúvida, se alguém quer perguntar mais alguma coisa, por favor, pergunte, tá? Se não tiver mais nenhuma dúvida, na semana passada, na hora que eu fui fechar, isso mesmo, levar em conta pensando no resultado final, isso aí, tá? Então, vai levando, essa construção, ela vai indo. Quando chega na hora dos banhos, é que você vai definir, né? Vou definir a tonalidade daquela pele que eu construí de dentro para fora. Se ela vai ser mais amareladinha, vai ser mais azeitonada, vai ter aquela cor assim, um pouco mais rosada, né? Tem bebês que são totalmente rosadinhos. E você também pode colocar em partes. Ah, o bebê ele é muito rosadinho aqui, mas ele é menos aqui, ou ele é menos aqui, ou ele é muito bochecha, muito vermelha. Leva em conta isso. O que você quer criar, né? Se é um bebê por encomenda, com certeza você vai
conversar com quem encomendou o bebê. Se é um bebê à pronta entrega, é a sua tela em branco, é a sua criatividade. É você que vai construir essa pele a partir da estruturação de pele, que chama-se manchinha de frio, o Motrin e a estruturação da pele, tá? É daí que nós vamos partir para aquela tela que lá no final vai ficar aquele bebê realista e que eu gostaria muito que sempre aparecessem todas as cores, porque eu acho que isso é que mostra realmente essa construção, né? Então veja que mesmo a boquinha, ela é construída, ela vem devagarinho, devagarinho chegando nessa cor, tá bom?